Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 48ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Nós estamos em algumas aulas fazendo interpretação e estudo em cima de gráficos, não é? Tabelas. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de imagens. Mas antes temos algumas atividades de fixação de tudo aquilo que nós já vimos, não é? Então, para que possamos verificar sua habilidade em analisar gráficos, faremos a seguir 4 atividades. 3 delas aplicadas no exame do Enem, né? Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-las. Ou mesmo tendo iniciado, se encontrar alguma dificuldade, volte na aula passada ou nas aulas passadas para poder resolver, né? Mas nós já vamos começar. Atividade 1, Enem 2012. O gráfico fornece os valores das ações das empresas XPN no período das 10 às 17 horas, no dia em que elas oscilaram e acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então, as ações, vocês sabem que sofrem movimentação, né, de valorização e queda no valor, dependendo do momento. Então, nós temos uma tabela aqui, ó, neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém, em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela, né? Olha lá, temos o valor das ações e os horários, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Para o que a gente observa, no horário de 15 horas, foi onde obteve o maior valor e o menor valor foi às 17 horas. Não é isso? Não. O menor valor foi às 10 da manhã. 150. Vamos ver agora a questão. Investidor 1, né, investiu às 10 da manhã, como nós já acabamos de falar, comprou às 10 da manhã e vendeu às 15 horas, certo? Então ele comprou na baixa e vendeu na mais alta. O investidor 2 comprou às 10 da manhã e vendeu às 17 horas, ou seja, teve um pouco de lucro, né? O vendedor 3 comprou às 13 horas e vendeu às 15. Então ele teve um pouco de lucro também, né? O vendedor 4 comprou já às 15 horas e vendeu às 16. Houve um prejuízo, né? Porque ele comprou na alta e vendeu no momento mais baixo. E o vendedor 5 comprou às 16 horas e vendeu às 17, teve lucro. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta correta no próximo slide. Eu já fui comentando, né? Qual foi o investidor que comprou na baixa e vendeu na alta? Pois bem, então vocês façam as suas conclusões, escolham a alternativa, ok? Perfeitamente, a alternativa correta é a 1, porque ele comprou no valor mais baixo, que foi R$ 150, e vendeu às 15 horas a 460. Teve um bom lucro, né? Então, muito bem, se você acertou, você interpretou adequadamente o gráfico. Às 10 horas as ações valiam R$ 100, né? E isso mesmo. E às 15 horas valia 460. Isso significa que o investidor obteve R$ 360 de lucro na venda das ações em um só dia. Um ótimo investimento, não é? Vamos para a nossa próxima atividade com gráficos, né? Também do Enem, só que de 2015. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada ano ou 2 anos. Com a pandemia eu acho que as coisas mudaram, mas era normal isso mesmo. Mas essa prática nem sempre é um bom negócio,
pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado de dois veículos, X e Y, né, que possui. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Tá? Então, o tempo de uso aqui, né, e o valor. Então, vamos lá. Após a pesquisa, ela decidiu vender os veículos no momento em que completassem 4 anos de uso. Considerando somente os valores de compra e de venda dos veículos, por esta pessoa, qual a perda em reais que ela terá? Alternativa A, 10 mil reais. Alternativa B, 15 mil reais. Alternativa C, 25. Alternativa D, 35. E alternativa E, os mesmos 35 mil. Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta no próximo slide. Né? Tempo de uso do carro, 4 anos. Né? Então, nós temos o tempo de uso de 2, 4, 6, né? 8, 10, 12 e 14 anos. É só olhar, né? Comprou o primeiro carro por 55 mil e vendeu por 35. O segundo carro comprou por 30 mil e vendeu por 25. Ok? Então, vamos ver qual foi a perda. Resposta correta, alternativa C. Se você acertou, muito bem. Você interpretou adequadamente o gráfico, a pessoa perdeu 25 mil reais. Pois o veículo X custou 30 mil, como nós falamos lá. Né? E foi vendido a 25, perdeu 5 mil reais. E o veículo Y, misturei veículo com Y, né? Custou 55 e foi vendido, depois de 4 anos, por 35, não é isso? Então, perdeu 20 mil reais, somando os dois, 25 mil reais, alternativa letra C. Se você acertou, parabéns, está muito bem na questão de interpretação de gráficos. Vamos para uma outra questão, né? Talvez mais difícil. Enem 2015. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, ou seja, esgoto a céu aberto, falta de água encanada, né? E todos os problemas que a gente tem no nosso país. Podem estar associados ao abastecimento deficiente de água, tratamento de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casas de 2 DRSI, né, de sua cidade. Então, a doença na linha contínua é uma doença A e a linha tracejada é doença B, né? Então, a gente vê que o mês que a doença teve maior incidência, né, a doença A foi no mês de janeiro e a doença B foi no mês de setembro, né? Os picos de ambas as doenças, pelo gráfico. E onde elas tiveram mais baixa? A doença A mais baixa foi em janeiro e a doença B foi em novembro. Vamos ver a pergunta do exercício. O mês em que tem a maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo A e B, qual que é? A maior diferença é onde teve o maior pico de uma com o menor pico da outra, né? Então, vamos ver, o maior pico foi da doença B foi 1.200, né? E o maior pico da doença A, menor pico da doença A, foi 300, não é? Então, o mês em que teve maior diferença deve ter sido o mês de janeiro.
Escolha a sua alternativa e vejamos a resposta correta no próximo slide. Não, nós erramos, não é? A resposta correta é a letra D, porque o pico mais alto foi no mês da doença A, foi no mês de setembro, e a maior baixa da doença B também foi no mês de setembro, o que dá uma diferença bem grande. O professor errou, né? Vocês acertaram. Você acertou muito bem, você interpretou adequadamente o gráfico. No mês de setembro, a doença A teve o maior número de ocorrência, 1.200, e a doença B, o menor número, que foi 100. Está correto. Então a gente precisa prestar muita atenção ao analisar um gráfico. Eu fiz isso como exemplo para vocês perceberem que até o professor pode cometer erros, né? Atividade 4. Observe que os gráficos, agora nós temos dois gráficos, um de pizza, né? E outro de pontos, né? E vamos ver o que está sendo pedido. Observe que os gráficos a seguir, elaborados a partir da pesquisa do número de acidentes aéreos no Brasil ocorridos entre 2011 e 2015. Em seguida, preencha as lacunas para tornar a explicação correta. Então, nós temos aí os gráficos e nós queremos, né, qual a alternativa correta. A informação sobre o ano em que ocorreu o maior número de acidentes é mais facilmente verificada em qual gráfico? Onde a gente vê o gráfico de maior incidência de acidentes? No gráfico de baixo ou no gráfico de cima? Eu penso que seja no gráfico de baixo, né? O ano de maior incidência de acidentes foi em 2012, né? E a menor depois vem embaixo. Além disso, pela tabela ser constituída de duas séries numéricas, esse tipo de gráfico é mais recomendado. Já no gráfico, que é o de cima, seriam necessários alguns cálculos para obtermos as informações que não é variável, pois não se tem o total de acidentes. Então, qual a resposta correta? Letra A, setor ou pizza e barra. Letra B, área e superfície 3D. Misto e coluna. Né? Ou dispersão e setor ou pizza. Qual das quatro alternativas, né? O que vocês acham? Vamos ver a alternativa? A alternativa correta é dispersão, que é de baixo, e o de cima, setor ou pizza, né? No gráfico de dispersão fica evidente que o ano de 2012, conforme nós acabamos de falar, né, o número de acidentes foi maior que nos demais. Além disso, por utilizar duas bases numéricas de dados, esse é o tipo de gráfico mais adequado. O pizza é mais adequado quando temos apenas um dado a ser analisado. Ok? Feitos os exercícios, agora vamos para a parte de interpretação de imagens. Você já parou para pensar em como as imagens participam do seu cotidiano, ora transmitindo ideias, ora tentando convencê-lo a tomar decisões ou mudar sua forma de pensar e agir? O fato é que estamos num tempo em que as pessoas vivem apressadas e apreendem apenas flashes dos fatos. Você já deve ter ouvido alguém dizer: escutei uma parte da notícia, acho que esse produto está em liquidação, li algo sobre isso. Sem contar que deixamos de prestar atenção nas coisas mais simples do cotidiano. Um dia de sol, pássaros cantando, flores, sorrisos, etc. Sendo assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras na hora de nos comunicarmos. Observe a imagem e tente ler o texto que existe nela, mesmo sem que algo esteja escrito. O que será que está sendo veiculado na imagem ao lado? A gente vê drogas, né? Nós temos a bebida alcoólica, que é droga, o cigarro, né? Temos as drogas químicas, né?
e temos aí uma espécie de ampulheta, né, onde se vê um cérebro e o cérebro indo embora, né, em forma de areia. Que mensagem vocês acham que está sendo transmitida? Vamos ver? Embora não exista texto algum, é fácil interpretar a imagem, pois ela deixa claro que o álcool, o fumo e as drogas diminuem a vida do cérebro, já que essas substâncias são prejudiciais à saúde. Também podemos entender que o uso dessas drogas prejudica o tempo de resposta do cérebro, diminuindo nossos reflexos, o que pode causar graves acidentes. Muito bem. Se você fez essa leitura, parabéns, você entendeu como interpretar imagens. Vamos em frente. É verdade que o uso de imagens para facilitar a comunicação surgiu quando o homem fez o primeiro desenho na parede de uma caverna, que nós chamamos de arte rupestre. Com o tempo, elas se incorporaram ao nosso dia a dia. Mas às vezes é preciso interpretar uma imagem para entender seu verdadeiro significado. O exemplo que você fez na página anterior estava correto. Veja algumas dicas que o auxiliarão na interpretação de imagens. 1. Saber o que procurar. De acordo com o assunto a ser abordado, fica mais fácil selecionar a imagem ou analisá-las. 2. Identificar o tipo de imagem. O tipo de imagem é importante para determinar sua função. Os tipos podem ser gravura, pintura, caricatura, fotografia, etc. Então estamos vendo que existem várias modalidades de imagens. 3. Identificar a função da imagem. Uma imagem pode ser usada para ilustrar, decorar, satirizar. No caso da imagem anterior, nós vimos a ampulheta, né? Que ela serviu para ilustrar. Foi uma metáfora para dizer que o uso de drogas diminui o tempo de vida do nosso cérebro ou o incapacita velozmente. 4. Contextualizar a imagem. Quem é o seu autor? Quando, onde e com qual finalidade a imagem foi produzida? Que ideias defende? Em que medida a finalidade do documento pode prejudicar a confiança da mensagem? Então, nós estamos observando que mesmo para uma interpretação de imagem, precisamos ter um espírito crítico, né? Questionando sempre a função, né, daquela mensagem enviada pelo autor. Se a gente conhece o autor e seus pensamentos e valores, fica mais fácil a interpretação. 5. Observar e descrever a imagem. O que está representando e como está representando. Vocês viram que eu fiz isso, né? A primeira imagem eu fui descrevendo para poder interpretar. Então, aí está os 5 passos para a gente poder fazer uma boa interpretação sobre imagens. Interpretando imagens. Assim como as tabelas e gráficos, é importante que você saiba interpretar imagens, embora essa interpretação seja mais para executar e não uma ação do que criar argumento para defender ou refutar uma ideia. Então aqui nós temos uma imagem simbólica, né? Temos ali uma bolsa de compra e os pontos turísticos, né, mais procurados no mundo. Itália, a Torre Pizza, né? Pisa, Torre de Pisa, Torre de Pizza. Temos o Big Ben em Londres, temos a Estátua da Liberdade em Nova York e temos a Torre Eiffel, né, na França, e temos lá ao fundo, né, um monumento que representa a Oceania, no caso a Austrália. Então, férias. Aproveite nossos pacotes de viagem e conheça as principais cidades do mundo. Prepare seu passaporte e deixe a programação de suas férias por nossa conta. Então aí, né, nós temos uma imagem reforçando a propaganda de venda de pacote de viagens, ok? Pelo mundo. Outra imagem,
automedicação. Cuidado! Lembre-se que remédios devem ser comprados apenas com receita médica. É um perigo que nós brasileiros cometemos, né, de uns indicarem remédio para outros. Mas é muito perigosa essa prática. E é isso que está ilustrando o carrinho de supermercado, né, e você comprando aquilo que você quer. Não pode. Nós temos que usar os remédios conforme a necessidade e a prescrição médica. Solução para altas temperaturas. Não é um ar-condicionado, nem um ventilador. Quem disse que não podemos ajudar a diminuir o calor? Plante uma árvore e ajude o planeta a ficar mais fresco. Olha que legal, né? Uma prática sustentável, portanto. E assim, nós estamos concluindo a nossa 48ª aula do curso de Técnicas de Venda e Telemarketing. Nós fizemos alguns exercícios de fixação de conceitos, de interpretação de gráficos, né? E inclusive alguns que caíram no Enem dos anos passados. E finalizamos com a interpretação de imagens, né, dando algumas dicas de como fazê-lo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontramos na próxima. Até logo e muito obrigado.